Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Meu nome é Pontiarelli Pacheco, sou professor aqui de vocês de informática. Pessoal, nessa aula a gente vai estar falando sobre hardware e software. Algum de vocês aí sabe o que é hardware e software? Quem é que sabe aí? Anota para mim, pausa esse vídeo agora e anota aí para mim. Bom, gente, vamos lá. Muitos usuários fazem um pouco aí de confusão quando o assunto é hardware e software. No entanto, esses têm funcionalidades bem diferentes e se fazem necessário para o funcionamento do computador, tá, gente? Então, hardware e software são coisas bem diferentes. A única coisa parecida aí é o nome, beleza? E, claro, o nosso computador para funcionar precisa ter os dois, tá? Ele não funciona apenas com um desses, tá? Precisa ter os dois. Então, vamos lá. O que é hardware, gente? Hardware é a parte física do computador, é tudo aquilo que a gente pode tocar, certo? Não só os componentes externos, como os internos também. Ou seja, aqueles componentes que estão dentro do nosso gabinete, tá? Na aula de hoje vocês vão entender e vão saber todos os componentes do nosso computador, tá? Os principais componentes do nosso computador. Ou seja, dentro do nosso gabinete, que é aquela caixa, né, tem alguns componentes de hardware ali dentro, tá? Beleza? Então, rádio é tudo que você pode tocar. Eu costumo até fazer uma brincadeira. Rádio é tudo aquilo que tu chuta, é tudo aquilo que tu dá um tapa quando tu tá zangado e trava, beleza? Então, isso aí é hardware, beleza? Então, vamos lá. Exemplos de hardware. A gente tem, ó, o mouse. O mouse é um exemplo de hardware. Você pode tocar no mouse? Pode. Então, ele é um hardware, certo? Teclado é outro exemplo de hardware. Mais na frente, na próxima aula, a gente vai estar falando aí sobre periféricos, tá? E vocês vão entender melhor como eles são classificados, esses dois aí. Mas beleza, também são hardware. Monitor é hardware? É hardware também. Você pode tocar no monitor ou não pode? Pode, então é um outro tipo de hardware. Pendrive é hardware? Sim. Então, todos esses equipamentos que eu estou falando aqui são hardwares, beleza, galera? Então vamos começar a falar agora dos principais componentes aí do nosso computador. Bom, gente, vamos começar falando sobre a fonte de alimentação. A fonte de alimentação é um dos principais itens do nosso computador. O nosso computador, ele recebe a energia aí, né, que vem da estação, que é distribuída até a sua casa. E o que é que ela transforma? Ela transforma essa energia, que essa energia ela vem no que a gente chama de corrente alternada. Certo? Que é aquela corrente que ela fica oscilando, ela sobe e desce aqui, ó, ela fica assim, ó, subindo e descendo, tá? Então, ela é uma corrente alternada e ela transforma o papel dessa fonte aqui é receber essa energia que vem em corrente alternada e transformar ela em corrente contínua, ou seja, ela deixa ela como se fosse uma linha reta assim, ó, contínua. Para quê? Porque o nosso computador ele possui alguns componentes bem sensíveis, então ele não pode ter essa oscilação de energia não, que pode danificar e queimar algumas peças, tá bom? Então o papel da fonte é isso, é transformar nessa corrente alternada em corrente contínua. E ela transforma isso aqui, ó, ela recebe essa energia daqui e distribui nesses conectores, tá? Esses conectores são encaixados nos outros componentes do nosso computador, beleza? Toda fonte ela possui uma voltagem e essa voltagem você precisa saber porque vai depender dos seus componentes de hardware. Existem fontes com maiores potências e existem fontes menos potentes. Vai depender da configuração do seu computador. Então, às vezes, você tem um computador que tem uma placa de vídeo que consome muita energia. Então, você vai precisar de uma fonte que tenha uma alimentação melhor. Tá bom? Aqui falando um pouquinho sobre as fontes, gente. Ó, essa fonte aqui, por exemplo, ela possui esse botãozinho de liga e desliga. Certo? Ou seja, quando está no 0, está desligado, está no 1, está ligado, tá? Esses cabos aqui, por exemplo, esse cabo maior é o cabo que vai ser encaixado na placa-mãe, que vocês vão já já saber o que é uma placa-mãe e vão ver o que é uma placa-mãe, certo? E esses outros aqui, você pode estar ligando, por exemplo, o HD do seu computador, um driver de áudio, um driver de vídeo, aqueles leitores de CD e DVD, né?
Drive de áudio não, placa de áudio, né? Desculpa, ou placa de vídeo, etc. Então vamos lá, gente. Continuando, então essa aqui é a fonte de alimentação. Se o seu computador queimar a fonte, o que que acontece? Ele não liga. Um detalhe, a fonte, essas fontes aqui, por exemplo, essa fonte mais simples, ela tem essa chavinha aqui, ó, de 220 e 110 volts. Se por acaso na sua casa a energia é 220, você botou isso aqui em 110, ele vai fazer só assim, ó, puf, vai dar um pipoquinho e vai sair uma fumaça. Queimou a fonte. Beleza? Fujam um pouco, pessoal, dessas fontes aqui, tá? Procure alguma fonte mais eficiente. Essa fonte aqui, ela desperdiça muita energia, tá? São fontes mais baratas, você acha aí na faixa de 70, 50 até 100 reais, até menos. Isso nova, né? Mas se você comprar uma fonte melhor, com a qualidade melhor, um PFC ativo, né? Uma fonte com um selo de garantia de qualidade, como o selo 80 Plus, que é o selo que define, né, se essa fonte ela tem realmente essa qualidade, você vai ter uma economia de energia, tá? Beleza? Então fuja um pouquinho dessas fontes aqui, baratinhas, essa fontezinha prata. Não vale muito a pena não. Serve, mas você vai acabar gastando mais. Bom, gente, então vamos lá. O principal componente aí do nosso computador de hardware é a placa-mãe, que é esse item aqui, ó. Ele fica dentro do nosso gabinete, né? E a placa-mãe ela tem a função de interligar todos os componentes do nosso computador, certo? Por isso que o nome dela é placa-mãe, porque a mãe é que manda em todo mundo aí nessa bagaceira. Então, o que que acontece, gente? A placa-mãe ela recebe, ele tem esse monte de item aqui, ó, porque é onde vai ser encaixado, conectado tudo do nosso computador. Aqui a gente tem, ó, vamos acompanhando aí pelo mouse, ó. Aqui a gente tem os dispositivos de entrada e saída. Então é aqui que você encaixa o mouse, o teclado, o fone de ouvido, o cabo de internet, certo? A pendrive. Então esse aqui é o dispositivo de entrada e saída. Aqui, ó, bem no meio é onde a gente vai encaixar o processador do nosso computador. O processador é como se fosse o cérebro aí do nosso computador. A gente vai já falar sobre ele, tá? Aqui nessa lateral, tá vendo que tem quatro encaixes aqui, né? Aqui é onde a gente encaixa a memória RAM do nosso computador. Vou já falar também o que é a memória RAM. Aqui você pode estar, ó, nesse encaixe lateral aqui, você pode estar colocando as placas de vídeo, placa de áudio, né? Placa de rede, são os slots PCI Express, tá bom? Aqui nessa parte é onde você encaixa a fonte, o conector de energia. Tá vendo que tem vários pinozinhos aqui, ó? Vários chanfros, eu vou falar assim. Você pode estar encaixando isso. E quando você encaixar a fonte aqui, né, aquele cabo da fonte, deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Esse cabo aqui, ó, ele vai distribuir essa energia para vários locais diferentes, tá bom? Aqui você tem os conectores SATA para você conectar o HD, que a gente vai já ver. E aqui a gente tem os conectores aí dos LEDs de iluminação, tá? Que a gente vai estar falando. Esses são os principais. Aqui a gente tem o chipset, que a gente também vai ver depois aí o que é. E aqui você tem, ó, no cantinho, quase não tá dando para ver, o conector de energia do processador, tá? Esse conector de energia também vem aqui, ó, com o da fonte. Beleza? Então, pessoal, vamos continuar. Então, ó, a placa-mãe é o principal componente aí do nosso hardware, sendo nela todos os outros itens conectados e unidos e interligados entre si. Beleza? Então, principal componente. Próximo componente que a gente vai estar falando aqui, processador. Gente, a imagem aqui ele tá grande, mas esse item é bem pequenininho. Ó, tá vendo que o processador ele é encaixado aqui, ó. O que é o processador? O processador é também chamado de CPU, tá bom? O que quer dizer CPU? Quer dizer unidade central de processamento, ou seja, é o equipamento, é a parte de hardware aí do nosso computador que vai executar todos os cálculos, né? Ele vai realizar, ó, todas as instruções de um programa de um computador.
E para executar isso, ele vai executar o quê? A aritmética básica, lógica e a entrada e saída de dados. Resumindo, pessoal, ele é o cérebro do nosso computador, tá bom? Então, para que o seu computador ele processe uma informação rápido, ele precisa ter um processador bom, certo? Se o seu processador é um processador ruim, lento, assim, processador fraco, ele vai ter mais dificuldade em processar aquela informação, tá bom? Claro que não é só o processador que define a velocidade do seu computador, tá? Na verdade, o que realmente vai definir é você ter um sistema equilibrado, tá? Entre todos os periféricos aí, entre todos os hardware do seu computador. Beleza? Então, esse é o processador, também chamado de CPU. Muita gente confunde, fala que CPU é o nosso gabinete, tá? E na verdade não. CPU é o nosso processador. Antigamente também se chamava CPU, é o computador por inteiro, né? Que era como se fosse unidade computacional, mas é um termo que não é mais utilizado, tá bom? Então, quando a gente fala CPU, a gente está se referindo apenas a esse carinha aqui, tá? O nosso processador. Hoje no mercado, pessoal, tem duas empresas que são as maiores, né, na fabricação de processadores. Quais são? A primeira delas é a Intel e a segunda é a AMD, tá? São concorrentes, as duas possuem processadores excelentes, tá? A Intel por muito tempo estava liderando aí o ramo de processadores, mas a AMD recentemente lançou uma linha excelente de processadores e hoje no Brasil está se vendendo mais processadores AMD do que Intel, porque a AMD ela produz processadores com a qualidade tão boa quanto e num preço mais acessível. Beleza? Então depois vocês pesquisem um pouquinho sobre essas duas empresas aí, a Intel e a AMD. Dentro de cada uma delas, a gente vai ter uma porrada de linhas de processadores, tá? Vou dar um exemplo aqui só da Intel. Ó, a gente tem o Intel, a gente tem o Celeron, a gente tem o Intel Core, aí tem os i3, i5, i7, i9. Então assim é muito processador, são muitas linhas de processadores e isso sem falar nas gerações, tá? Porque a gente tem aí, por exemplo, o Core i3, a gente tem o i3 de primeira geração, tem o i3 de segunda, atualmente está na 10ª, beleza? Então são 10 gerações de Core. Então por aí vai, gente. Então continuando, o próximo item que a gente vai estar falando aqui é a memória RAM. Bom, a memória RAM você já deve conhecer aí pelo seu celular. Quando você compra o celular, ela não vem com a memória? Beleza, então no nosso computador a gente possui essa memória RAM. O que é que ela faz, professor? Bom, a memória RAM ela auxilia na comunicação e na troca de informações, né, entre o processador e entre os outros dispositivos. Então ela faz o seguinte, a memória RAM é um tipo de tecnologia que permite aí você armazenar arquivos temporariamente no seu computador, certo? Ela é um pouquinho diferente do HD, né, que a gente vai estar falando já já aí, né? O HD é a nossa memória de massa, a memória permanente, né, onde você realmente guarda tudo do seu computador, beleza? Então a memória RAM, gente, ela armazena, vamos supor, você abrir um programa. Tudo que está sendo executado nesse programa, antes de você salvar, fica armazenado aqui. Vamos fazer uma analogia aí com o celular de vocês. Toda vez que tu abre um programa no teu celular, você percebe que ele consome um pouco mais de memória, não é verdade? Essa memória vai estar guardando aqui dentro desses chipzinhos aqui, ó, tudo que está sendo processado ali pelo processador, beleza? Tranquilo? E o que que acontece? Essa memória é uma memória que a gente chama de não volátil, ou que é uma memória volátil, desculpa. Por quê? Quando você desliga o computador, quando você tira a energia do computador, ela apaga tudo que tem aqui dentro. Ou seja, você não consegue salvar nada permanente nela, beleza? Ela é uma memória bem menor na questão de capacidade, mas ela tem uma velocidade muito maior do que as outras memórias que a gente vai estar falando aqui. Beleza, pessoal? Então essa é a memória RAM. É uma memória do tipo volátil e a função dela é armazenar temporariamente as funções que estão sendo executadas. Beleza?
Tranquilo? Deu para entender aí o que é a memória RAM? A memória RAM, voltando aqui na placa-mãe, fica encaixada aqui, tá? Essa memória RAM a gente chama de pente de memória, porque ela se parece com um pente um pouco, tá? Um detalhe importante, gente, é que a gente tem diversos tipos de placa-mãe. Quando você compra uma placa-mãe, se você pegar um processador Intel e um AMD, você fala, ah, eu posso botar qualquer um dos dois? Não. Você vai ter que colocar um processador que seja compatível com a placa-mãe, ou seja, a placa-mãe ou ela é Intel ou ela é AMD. Aqui na memória RAM também, a gente tem os tipos de memória RAM. Então, na memória RAM, a gente tem a memória DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, tá? Essas são as mais comuns. Atualmente, a mais utilizada quando você compra um computador é a DDR4, beleza? E ela tem um encaixezinho aqui, ó. Tá vendo que tem um chanfro? Esse furinho aqui. Esse furinho aqui tem que ser o mesmo da placa-mãe. Senão não adianta, tá? Você, professor, eu tenho uma memória lá em casa, eu consigo colocar ela em qualquer computador, qualquer placa-mãe? Não, você só vai conseguir colocar na placa-mãe que for compatível. Então você tem que ver se ela é uma placa DDR1, DDR2 ou 3 e qual é a memória que você tem, se é DDR1, 2 ou 3 ou 4, né? Então, continuando, gente. Claro, a ideia dessa aula aqui é mostrar para vocês os principais componentes de hardware, tá? Não é muito aprofundar no que é que cada um faz, falar. Acho que eu estou até falando demais, talvez, nas funções de cada um. Mas, enfim, formação nunca é demais. Então, continuando aí. O próximo que a gente vai estar falando aí é o nosso hard disk ou HD ou traduzindo disco rígido, tá, gente? Bom, esse aqui é o nosso armazenamento de massa, tá? É onde você guarda suas fotos, vídeos, documentos, tudo que você realmente guarda no seu computador está aqui dentro desse HD. Ele é chamado de hard disk porque ele é um disco rígido realmente, ó. Aqui é um disco magnético, certo? Ele funciona similar, pessoal, com aqueles vinil. Você já viu aquelas vitrolas antigas de vinil? Você pegava, botava lá o vinil e aí botava uma agulha e aí rodava, esse disco ficava rodando e aí ia saindo o som. Aqui é do mesmo jeito, tá? É bem parecido. Esse disco aqui ele fica rodando, certo? E essa agulha aqui ela faz a leitura e a escrita dos dados dentro desse disco, tá? É um processo químico muito louco, eu não vou me aprofundar muito nisso com vocês, tá? Não é a ideia. Então esse aqui é o nosso equipamento, né? Onde a gente grava tudo do nosso computador. Então se por acaso o seu computador, você fala assim, professor, eu tenho um computador lá em casa, ele deu problema. Vamos supor que a placa-mãe queimou. Ou a placa-mãe estragou alguma coisa. Professor, e agora o que é que eu faço? Você pode tirar o HD do seu computador e colocar em outro computador, que vai estar tudo aqui dentro guardado. Você pode fazer o backup dos arquivos e pode passar para esse outro computador. Então, pessoal, o HD é uma das coisas mais importantes do nosso computador, porque a gente precisa gravar as coisas. E o HD, diferente da memória RAM, quando você grava uma informação aqui dentro, ela não é apagada, tá? Você vai apagar quando você realmente deletar essa informação daqui. Então, o que que acontece? Se eu gravar uma música aqui dentro desse HD, botar dentro de um, sei lá, dentro de um cofre, 10 anos depois eu pegar, vai estar aqui dentro ainda. Beleza? Claro, se estiver funcionando, né? Se ele não tiver estragado. Mas, enfim. Então, esse aqui é o nosso HD, tá? O HD, chamado de disco rígido, serve para armazenar arquivos, programas, fotos, qualquer tipo de conteúdo que você deseja manter no seu computador. Beleza, pessoal? Agora que a gente já viu aí os principais componentes de hardware do nosso computador, quem é que ainda lembra quais são? Qual foi o primeiro, gente? Placa-mãe, depois processador, depois memória RAM e depois HD. Claro, tem a fonte também. Claro que o nosso computador tem mais peças do que isso, mas esses são os principais, tá? Se não tiver nenhum deles, ele não vai funcionar. Então, agora que a gente já viu aí os principais componentes de hardware do nosso computador, a gente vai falar um pouquinho sobre software, beleza? Então, o que vem a ser o software, professor? Bom, software é a parte lógica, são os programas, tá?
E o que isso quer dizer? É uma sequência de instruções que são escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas, né? Também pode ser definido como os programas que comandam o funcionamento de um computador. Ou seja, o software são os programas que você vai estar utilizando, é tudo aquilo que você não consegue tocar. Diferente do hardware. O hardware você toca em todos aqueles componentes que eu falei para você. O software não. Então vamos dar aqui alguns exemplos de software. O próprio pacote Office. Por exemplo, você consegue tocar no Excel? Não. Você toca no seu celular, no computador, mas você está acessando ali o software através do hardware. Beleza? Então, tudo isso que você não consegue tocar é software. Então, o Excel ele é software. O OneNote é software, o Outlook, o Word, o PowerPoint. Todos esses itens aí são softwares. Beleza? Outro exemplo aí, os navegadores. Então aqui, ó, os navegadores são, que a gente chama também de browsers, são os itens que a gente utiliza para acessar a internet, tá? Para navegar na internet. Então, por exemplo, aqui, ó, o Mozilla Firefox, Google Chrome, que é o mais utilizado atualmente, o Internet Explorer e por aí vai. Outros exemplos aí de software, a gente tem os reprodutores de mídia, né? Como aqui, ó, o KMP, o Windows Media Play e por aí vai, VLC, Media Play Classic. Então a gente tem vários reprodutores. Outro exemplo aqui, que esse é um dos mais importantes, é o sistema operacional. Quem aí sabe dizer o que é um sistema operacional? Beleza, pessoal, vamos lá. Ó, sistema operacional, ele é um software, certo? Só que ele é um pouquinho diferente. Por exemplo, a gente não tem a placa-mãe, que é que comanda todos os hardware. O software, né, o sistema operacional, ele é um software que comanda todos os outros softwares, beleza? Então, por exemplo, tu só consegue instalar, vamos supor, o pacote Office se tu tiver um sistema operacional primeiro, beleza? Você não vai conseguir instalar um software em um hardware sem um sistema operacional, beleza? Então, o que acontece? Aqui a gente tem os mais utilizados no mundo. A gente tem aqui o Windows, né? Windows 10 aqui no caso, 8, que é o mais utilizado ainda, o sistema operacional mais utilizado no mundo, que é o que a gente vai estar vendo aqui no nosso curso. A gente tem aqui o Linux, que é outro sistema operacional muito utilizado, tá? Principalmente por quem é da área da TI, é um sistema excelente também. E aqui a gente tem o macOS, que é o pessoal aí da Apple, né? Que é o sistema operacional diferente. Pessoal, um detalhe, ó. Muita gente, principalmente quem não tem conhecimento assim na área da informática, pensa que se aprender a usar o Windows, usa o Linux e o macOS. Na verdade, eles são totalmente diferentes, tá bom? O Linux e o Mac, você vai ter que usar algumas linhas de comando, são sistemas... O Mac, por exemplo, é um sistema mais fechado, o Linux é um código aberto. Então, são totalmente diferentes. A própria interface, né, do sistema é bem diferente, tá bom? Então, o sistema operacional também é um exemplo de software, beleza? Você não toca no Windows. Toca, pessoal. Você pode até tocar no CD, né? Que quando antigamente o pessoal usava, mas esquece. Outro exemplo aí, ó, de software são as redes sociais. Por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Tudo isso é software. Fechou, galera? Então, para finalizar aqui, eu vou fazer com vocês uns exercícios aí resolvidos e comentados, tá bom? Como é que vai funcionar isso? Eu vou botar aqui as questões e vocês vão pausar o vídeo na hora e vão tentar encontrar a resposta certa. Então, vamos lá. Sobre hardware, é falso afirmar que, ou seja, eu quero o que é falso aqui, gente. Pausa o vídeo aí agora. Marca aí qual você acha que é a resposta certa. Vamos lá. Pausou? Encontraram a resposta? Então vamos lá, gente. Qual é a resposta certa? Letra B, ó. Eu quero saber o que é falso. Vamos corrigir aqui de uma por uma, ó. Letra A, ele está dizendo assim: estão presentes em diferentes dispositivos do dia a dia, como celulares, computadores, relógios inteligentes, câmeras digitais e Smart TV.
Tudo isso aqui, pessoal, possui hardware, não possui? Por exemplo, celular possui hardware? Possui. Computador? Claro. Relógio inteligente? Sim. Então, verdadeiro. Ele quer o falso. Vamos lá. Os teclados e mouse não são considerados hardware, e sim equipamentos periféricos de entrada. Bom, pessoal, por que isso aqui está errado? Porque ele está dizendo que não é considerado hardware. E tudo que você pode tocar é hardware, sim. Então, isso aqui está errado. Eles são, sim, equipamentos periféricos de entrada. A gente vai estar falando isso aí na próxima aula. Mas essa letra aqui está errada. Essa alternativa está errada porque ele está dizendo que não é hardware. Beleza? Então, resposta certa aí, letra B. Vamos ver as outras aqui, só para corrigir. A maior parte dos equipamentos eletrônicos digitais precisa de hardware e software básico para funcionar, e eles normalmente já vêm de fábrica. Verdadeiro. Por exemplo, quando você compra aí, né, um celular, ele não já vem com um hardware. Já vem lá, por exemplo, 8 GB de memória RAM, processador tal. Sistema operacional Android. Então, ele já vem sim com hardware e software básico para funcionar. Normalmente, tá? Alguns não, mas normalmente já vem assim. Então, tá certa também. Letra D. Dentro dos hardware existem equipamentos com diferentes tipos de uso. Há quem prefira uma placa-mãe com melhor desempenho, memórias maiores, placas de vídeos mais potentes, por exemplo. Verdadeiro. A gente tem placas-mães mais baratinhas até placas-mães mais top de linha, que a gente chama de high-end, né? Memória RAM. Então, todos esses equipamentos existem diferentes níveis, tá? Que você pode estar usando. Você não precisa, para ter um computador em casa, só para acessar a internet, pegar um mega ultra computador, certo? Então, verdadeiro também. Próxima questão aí, gente. Sobre hardware de novo. Dessa vez eu quero a resposta certa. É correto afirmar que. Pausa o vídeo aí. Marca a alternativa que você acha que é certo. Vamos lá, gente. Beleza. Vamos lá. Vamos encontrar a resposta certa aqui. Resposta letra C. Essa aqui tá muito fácil, né, gente? O que é que ele está dizendo? Ó? WhatsApp e Twitter não são hardwares. Verdadeiro. WhatsApp e Twitter é o que, gente? Software. Então você não toca no WhatsApp, você não toca no Twitter, você toca no celular ali, no computador. Então ele é um software, tá? É a parte lógica. Então vamos analisar as outras aqui, ó. Sistema operacional é um hardware, já está errado, né? Sistema operacional é o quê? Software. De grande importância para o funcionamento do computador. Se aqui em vez de hardware tivesse software, certíssimo, tá? Como não é, tá errado. Vamos lá. O pendrive e o Facebook são famosos por serem hardware de fácil acesso. Bom, pessoal, tá errado porque Facebook é hardware ou é software? Software, né? Então, tá errado, ele não é um hardware. Opa! Próximo aqui, ó. Já dei a resposta ali, hein, gente? O mouse é considerado um software de grande capacidade de processamento? Não, né, gente? Quem é que é responsável por processar as informações do nosso computador? Quem é? Desculpa, é o processador, né, gente? E o processador, ele não é um software, ele é um hardware. Então isso aqui tá tudo errado, né, gente? Beleza. Então, resposta certa aí, letra C. Próxima questão aí, gente. Próxima questão agora é sobre software. A gente fez duas sobre hardware e agora a gente vai fazer mais algumas aí sobre software. Beleza? Então, nessa aqui sobre software, eu quero que vocês me digam qual é a resposta certa. Pausa o vídeo aí. Qual dessas aí você acha que é certa? Vai lá, dá uma lidinha. Eu vou dar 5 segundos aí para vocês. Vamos lá, gente. Resposta certa aí, letra B. Por quê? A memória RAM não é um software. Certo. A memória RAM, você toca nela? Sim. Então ela é o quê? É um hardware. Se ela é um hardware, ela não é um software. Então, resposta certa aí, letra B. Vamos conferir as outras aqui, ó. O software não é tão importante para o funcionamento do computador. Beleza, errado. Por quê? Imagina que você tem lá a placa-mãe, você tem aí
o processador, tem todos os componentes de hardware. Você tem um hardware completo do seu computador. Tu vai fazer o que se não tiver o software instalado? Nada, só chutar ou sentar em cima, né, gente? Então tá errado, ele é muito importante sim. Letra C. O pacote Office é um hardware? Totalmente errado, né, gente? Então o pacote Office ele é um software, beleza? Então errado. Letra D. Um monitor é considerado um software por ser uma parte física do PC? Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Monitor, você toca no monitor, então ele é um hardware. Então, se aqui em vez de software tivesse hardware, estaria certo. O monitor é considerado um hardware por ser uma parte física do PC? Sim, aí seria certo. Como aqui está software, está errado. Pessoal, e a última questão aqui para a gente finalizar. Pausa o vídeo aí, lê a questão e vou já dizer a resposta para vocês. Beleza, encontraram aí, pessoal, a resposta? Então, vamos lá. O fonte de energia é considerado software por estar dentro do computador? E aí, gente, a fonte de energia, ali tá o U, né? Ainda tá O, fonte. É errado, né, gente? A fonte é considerada um hardware, você pode tocar na fonte. Então, essa tá errada. Vamos lá, letra B. A placa-mãe e o disco rígido não são componentes do computador. Oxi, pois é o que, né, gente? Essa aqui, então, totalmente errado. Letra C. O Internet Explorer é um software de navegação. Verdadeiro, né, gente? Então, sim, o Internet Explorer é um software. Você vai usar ele para navegar na internet. Verdadeiro. E a letra D, para finalizar. O teclado é considerado um software por ser uma parte física do PC? Não, né, gente? Se ele é uma parte física, ele é o quê? Hardware. Bom, pessoal, é isso. A gente está finalizando aqui a nossa aula sobre hardware e software, né? Onde vocês viram aí os principais componentes do nosso computador e o que é que cada um desses faz. Beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente vai dar continuidade aí, a gente vai estar falando aí sobre periféricos, né? Dispositivos, a gente ainda vai ter muita coisa para ver. Beleza? E qualquer dúvida, deixa seu comentário aí. Se gostou do vídeo, deixa o likezinho também. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. E até a próxima aula. Falou!